tudo bem? Vamos para mais uma aula de ciências. Essa é a nossa última aula do bimestre, então vamos falar sobre o conteúdo que vai ser o conteúdo, a nossa habilidade para a avaliação bimestral. Na última aula de ciências, nós demos início ao conteúdo, que foi falando sobre o sistema nervoso. Nós falamos ali até o sistema nervoso central. Então vou repetir, vou revisar com vocês o conteúdo que nós já falamos e vamos dar continuidade, ok? Vamos lá. Sistema nervoso central. Então nós sabemos que os nossos órgãos eles estão em constante comunicação. E como eles estão em constante comunicação, nós temos uma central que recebe essas informações e que também distribui. Então essa central é a nossa cabeça, é o nosso cérebro. Então, aqui é responsável por receber e distribuir essas informações. O nosso corpo ele é basicamente dividido por dois sistemas. As funções, né, de controlar essas informações é dividido por dois sistemas. É o sistema glandular, que será o nosso próximo conteúdo, a nossa próxima habilidade, capítulo 15, e o sistema nervoso, que é o que nós vamos falar agora. O sistema nervoso, ele tem as células responsáveis por ele são os neurônios. Então nós já sabemos que as células nervosas é responsável pelo sistema nervoso. Então os neurônios ele é dividido basicamente em três partes: dendrito, corpo celular e axiônio. O dendrito, ele é responsável por receber, ele é o receptor de estímulos nervosos. Então os estímulos chegam ali no dendrito. O corpo celular ele é o receptor de estímulos nervosos e sintetizador de proteínas neurais. Então, essa é a função do corpo celular. E o axiônio ele é o transmissor dos estímulos nervosos, ok? Então, voltando aqui rapidinho. Então, as células responsáveis pelo nosso sistema nervoso são os neurônios. E os neurônios são divididos em três partes: dendrito, corpo celular, axiônio. Beleza, vamos dar continuidade. Aqui eu tenho imagem para vocês de um neurônio. Então aqui ó, eu tenho o corpo celular, aqui dentro tem um núcleo, dendrito, que são essas terminações aqui, ó. O axiônio ele tem envolvido em sua parte a bainha de mielina. Então aqui eu tenho o formato um dos formatos, na verdade, do neurônio. Aqui eu vou mostrar para vocês uma parte bem interessante. Vou falar sobre a sinapse. A sinapse é uma pequena região que tem entre um neurônio e outro. Nós chamamos de terminal axiônio aqui, ó, ela é responsável por transmitir as informações de um neurônio para outro. Então é uma pequena região que nós chamamos de sinapse. Aqui tem o sentido da propagação do impulso nervoso. Então, o impulso nervoso passa por esse neurônio, chega bem aqui na sinapse, que é transmitida para o outro neurônio, ok? Funções do sistema nervoso. Quais são as funções do sistema nervoso? Nós temos as funções sensoriais, nós temos as funções de pensamento e de consciência, nós temos as funções de equilíbrio, nós temos as funções de audição, da visão, do tato, do olfato e do paladar. Nós temos as funções de coordenação de movimento do corpo. Então, essas são as funções do nosso sistema nervoso. Os neurônios, eles são divididos de acordo com a sua função. Então, basicamente, nós temos três tipos de neurônio. Nós temos os sensitivos ou receptores. Quais são as funções? O que esses neurônios fazem? Eles transmitem mensagem dos órgãos em direção aos centros nervosos. Então, os neurônios sensitivos ou receptores, eles transmitem mensagens dos órgãos em direção ao sistema nervoso. Então, esse é o primeiro. Nós temos também os motores ou efetores. O que eles fazem? Transmitem mensagens dos centros nervosos em direção aos músculos e às glândulas. Esse é o segundo. Nós temos também o terceiro. Mistos, associativos ou interneurônios. Qual é a função desse aqui? A função desse aqui é interligar os dois primeiros que eu falei. Motores e efetores e sensitivos e receptores. Então, esse neurônio aqui, ele realiza a conexão entre os dois neurônios anteriores, que eu mostrei para vocês. E lembra que eu falei para vocês da sinapse? Então, entre um neurônio e outro, há aquela pequena região, a sinapse, que é responsável por transmitir, passar uma informação de um neurônio para outro, de acordo com
a direção do impulso nervoso. Aqui eu tenho os tipos de neurônio, a imagem para vocês. Esse aqui é o neurônio sensorial. Aqui eu tenho o neurônio motor. E entre um neurônio e outro, o associativo, que faz a comunicação de um com o outro, ok? Sistema nervoso humano. O sistema nervoso humano é dividido em 3 partes. Sistema nervoso periférico, a sigla SNP. Sistema nervoso autônomo, SNA. Esse autônomo, ele é uma continuação do periférico. É como se fosse uma subdivisão. E o sistema nervoso central. Foi o que nós falamos na última aula, não foi? O sistema nervoso central, ele apresenta um sistema de proteção. Então, ele protege o nosso corpo. Todo esse sistema é o crânio e a coluna vertebral, as meninges, o líquido cerebroespinhal, LICO ou LCR. Então, esses aqui fazem parte do sistema nervoso central. Vou mostrar para vocês aqui as partes que é muito importante do nosso crânio, que são as meninges. Então, aqui ó, eu tenho a pele, periósteo, o osso e aqui eu tenho as meninges. Elas têm 3 camadas, uma camada mais externa, a intermediária e a camada mais interna. Então, a externa é a dura mater, a intermediária a aracnoide e a interna pia mater, ok? Sistema nervoso central é dividido em 2 partes, o encéfalo e a medula espinhal. O encéfalo é formado pelo cérebro, cerebelo, ponte, bulbo, tálamo e hipotálamo. No livro de vocês tem a classificação de cada uma dessas partes que formam o encéfalo, tá bom? Vocês vão fazer a leitura e pode circular, marca com a caneta marcadora de texto, sublinhe, para vocês deixarem destacados. E também nós temos a medula espinhal. São essas 2 partes que formam o sistema nervoso central. É composta por feixes de fibras por onde passam as mensagens sensoriais e motoras. Então, aqui ó, eu tenho o encéfalo. Então, aqui as partes que formam o encéfalo. E aqui eu tenho a medula espinhal. A medula espinhal, ela liga o encéfalo a todo o restante do corpo. É através desses feixes que as mensagens nervosas são transmitidas para os braços, para as pernas, para os órgãos internos, tá bom? Sistema nervoso periférico, o SNP. Ele é o grande responsável pelo sistema de comunicação que existe no nosso corpo, ligando o sistema nervoso central aos órgãos receptores e efetores. Essa parte do sistema nervoso é constituída por 2 tipos de nervo. Então, o sistema nervoso periférico é constituído por 2 tipos de nervos. Vamos descobrir quais são. São os nervos cranianos. São 12 pares de nervos que ligam o encéfalo aos órgãos dos sentidos, à musculatura da face e de algumas vísceras. Então, os nervos cranianos são 12 pares de nervos. E nós temos os nervos espinhais. Os nervos espinhais eles têm uma maior quantidade. São 31 pares de nervos que partem da medula espinhal, transmitindo mensagens motoras às musculaturas do corpo e de mensagens sensoriais ao encéfalo. Então, os nervos espinhais, ele está na medula espinhal. Quando eu falo dos nervos cranianos, eles estão no crânio mesmo, o próprio nome já diz. E ele, como está dizendo, ele liga a musculatura da face e de algumas vísceras. Ato reflexo. O que é um ato reflexo? Ele tem algumas funções vitais, como tossir, espirrar, vomitar. O caminho percorrido pelo impulso nervoso através das estruturas envolvidas no ato reflexo é chamado de arco reflexo. Então, quando a gente fala de ato reflexo, é o ato da gente encostar na panela quente e a nossa mão já sai rápido. A gente não fica segurando na panela quente. Quando a gente encosta e percebe que está quente, nós já temos o reflexo de retirar a mão rápido. Isso acontece porque o impulso nervoso ele é transmitido à medula espinhal, fazendo com que a gente tire a mão da panela quente, tá bom? Sistema nervoso autônomo, SNA. É a subdivisão do sistema nervoso periférico, como eu falei com vocês anteriormente. É responsável pela autorregulação involuntária,
relacionadas ao trabalho da musculatura do sistema digestório, cardiovascular, entre outros. Por influenciar de forma contrária no funcionamento de várias partes do corpo, ele pode ser classificado em simpático, que é estimulações que permitem ao organismo responder a situações de tensão, acelerando os batimentos cardíacos, aumentando a pressão arterial, elevando o nível de glicose sanguínea. Sabe aquela sensação quando você está nervoso, que você tem a sensação dos seus batimentos cardíacos tá acelerado por estar nervoso, estar preocupado? Isso acontece por causa do sistema nervoso autônomo simpático. E temos também o parasimpático, que proporciona períodos de repouso e relaxamento, visando o equilíbrio corporal. Sistema nervoso, saúde e doença. Nós temos como exemplos a meningite. Lembra que eu falei das meninges? Então, a meningite ataca aquela parte lá das meninges, que é a inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e pode ser causadas por diversos agentes, como, por exemplo, os vírus e as bactérias são as mais comuns e apresentam sintomas similares de uma gripe. Então, pode ser febre, dor no corpo, dor de cabeça. Temos também a esclerose múltipla. A esclerose múltipla acontece quando a bainha de mielina sofre lesões, provocando um ataque de células saudáveis a outras células saudáveis. Elas imaginam lá que é como se fossem invasoras. Então, células saudáveis atacam outras células saudáveis. Como ela tem o nome, nós chamamos a esclerose múltipla de doença autoimune, porque quando as células saudáveis atacam outras células saudáveis. A doença ela pode se manifestar entre os 20 e 40 anos de idade, tá, gente? E vários sintomas, como fadiga, visão distorcida, formigamentos, redução de força ou equilíbrio, comprometimento das funções motoras e da fala. Então, nós podemos perceber que a pessoa que tem esclerose múltipla tem dificuldade motora no andar, no mexer os braços e na fala também. Sistema nervoso e as drogas. Quando eu falo de drogas, eu estou falando das drogas legais e as ilegais, como o álcool, maconha, cocaína, crack, heroína e LSD. Nós sabemos que temos drogas legais, que são permitidas a vendas a maiores de 18 anos. O álcool é um deles e também o cigarro, então é permitida a venda a maiores de 18 anos. Porém, essas drogas também afetam o sistema nervoso, assim como as drogas ilícitas. Elas provocam intoxicação no organismo humano, agindo no sistema nervoso do indivíduo, provocando alterações no comportamento. Então, pode afetar o humor, afeta o comportamento de forma de tornar a pessoa mais agressiva. Então, isso tudo afeta o sistema nervoso. Quando a gente fala de drogas, elas podem ser consideradas naturais, sintéticas, parcialmente sintéticas, depressoras, estimulantes e alucinógenas. Então, no livro de vocês tem a definição de cada um desses tipos de drogas. Vocês também vão fazer a leitura com calma, tá bom? E marcar com a canetinha, marca texto, com um lápis, ok? Agora é a hora da atividade. Vocês vão voltar no texto, vão fazer a leitura novamente com calma sobre isso que nós falamos agora, realizar a atividade. Depois que você realizar a atividade, você vai fazer a correção, assistir o vídeo de correção, tá bom? Lembrando que esse conteúdo, no capítulo 14, é também o conteúdo, é a habilidade que vai cair na avaliação bimestral, ok? Fique bem e até a próxima!